Balanceamento de pack de bateria de lítio. Quando você realiza esse procedimento, você garante que irá conseguir usufruir do máximo da capacidade que o seu pack de bateria tem de armazenar e entregar energia para o seu veículo elétrico. Meu nome é Abner e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é feito o procedimento de balanceamento de um pack de bateria e o porquê esse procedimento é necessário quando você monta um pack com células que não são novas. Além disso, ainda no vídeo de hoje, também vou mostrar para vocês como que a gente transforma um amontoado de células de lítio, como esses aqui, em um pack seguro e organizado como esse. Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou de volta com mais um episódio dessa saga do conserto da bateria da minha moto elétrica. Como eu tinha dito no vídeo anterior, o episódio de hoje seria sobre a montagem do pack, né? A gente pegar as células, montar nessa colmeia que organiza as células, transformando as células num pack de verdade, que é o que vocês estão vendo aqui. Porém, antes da gente fazer essa montagem, a gente precisa fazer o balanceamento. São coisas que estão ligadas. O balanceamento ele é feito exatamente no momento da montagem, que você faz os cálculos para você saber qual célula você vai colocar em qual fileira. Então eu vou aproveitar para no vídeo de hoje já falar com vocês sobre os dois assuntos. Vamos falar aqui sobre o balanceamento, como ele é feito e tal, por que ele tem que ser feito. E já vou mostrar para vocês também aqui como que nós montamos esse pack. A primeira coisa que a gente precisa entender para falar sobre balanceamento é o que acontece com as células da bateria em cada tipo de ligação, ligação em paralelo e ligação em série. No caso aqui eu tenho duas células de lítio que tem a tensão nominal de 3.6 volts e eu tenho duas formas de ligar essas baterias aqui. Eu posso ligar elas em paralelo, que eu pegaria os polos positivos dessas baterias, uniria os dois e uniria também aqui os polos negativos dessas duas células. Quando a gente faz uma ligação em paralelo, a gente não tem uma soma nas tensões. Como eu disse, a tensão nominal é 3.6 volts. Se a gente liga as duas juntas, a gente vai somar as capacidades delas, né? A capacidade mAh. Então, se a gente tem aqui 2.000 mAh e 2.000 mAh, nós teremos 4.000 mAh. Outra coisa que aumenta também é a capacidade de descarga. Se a gente tem aqui uma bateria que consegue descarregar 5 amperes, outra que consegue descarregar 5 amperes, a gente vai ter uma bateria, se a gente ligar em paralelo, que vai conseguir descarregar 10 amperes, mas a tensão não vai mudar, vai continuar sendo os mesmos 3.6 volts. Mesmo que eu ligue 200 células dessa aqui juntos, se forem todas ligadas em paralelo, a gente continua tendo os mesmos 3.6 volts. Uma particularidade dessa ligação em paralelo é que quando você liga as células em paralelo, elas se equalizam automaticamente. Então digamos que a gente tem aqui duas baterias usadas, cada uma tem uma capacidade diferente. Essa aqui ela está com a capacidade um pouco maior, 2.600 mAh, essa aqui está com a capacidade já na casa dos 1.800 mAh, elas estão desbalanceadas, mas quando a gente faz a ligação em paralelo, elas vão trabalhar juntas e à medida que vai consumindo energia, se uma estiver mais fraca, a outra vai entregar energia para aquela que está mais fraca e elas vão trabalhar juntas para que a energia das duas, mesmo que não seja a mesma capacidade, elas sejam consumidas de forma igual. Para ilustrar bem para vocês como que isso funciona, é igual quando a bateria do seu carro acaba arriando e você chama outra pessoa com outro carro para fazer aquela famosa chupeta na bateria. Como que é feita a ligação quando você vai fazer a chupeta na bateria do carro? Você pega o positivo de uma bateria, liga no positivo da outra, o negativo de uma bateria, liga no negativo da outra. E isso é uma ligação em paralelo. A bateria do carro ela tem 12 volts. Se você liga as duas baterias em paralelo, elas vão continuar com 12 volts. A diferença é que agora, como estão ligadas juntas, aquela bateria do seu carro que arriou, que está fraca, que está com a tensão baixa, ela vai utilizar a energia da bateria do outro carro que está ligado junto com ela
para se equalizar e conseguir entregar energia para o seu carro dar a partida. Então aqui a ligação em paralelo vai funcionar da mesma forma. Já o segundo tipo de ligação que nós temos, que é a ligação em série, que seria eu pegar o polo positivo de uma bateria e ligar no polo negativo da outra, fazendo dessa forma aqui, essa ligação aumenta a tensão. Então se eu tenho duas baterias de 3.6 volts, quando eu fizer a ligação em série, nós teremos uma bateria de 7.2 volts. Mas nesse tipo de ligação, a gente não tem essa equalização feita de forma automática. Então se a gente está utilizando aqui duas baterias que têm capacidades diferentes, as duas vão trabalhar juntas e vão consumir energia na mesma velocidade, né? Elas vão descarregar juntas. E aí se a gente tem baterias que têm capacidades diferentes, quando uma bateria que está mais fraca, ela descarrega primeiro, o dispositivo elétrico que está utilizando essas baterias, seja uma caixa de som, seja um notebook, seja um veículo elétrico, ele vai se desligar mesmo que essa outra bateria aqui ainda tenha uma boa quantidade de energia para entregar. Porque essa bateria não vai segurar o funcionamento do dispositivo sozinha. As duas baterias têm que estar entregando energia. E se essa aqui chegou ao final da capacidade dela, a BMS da bateria vai bloquear para que o pack de bateria pare de entregar energia e não danifique essa célula, e aí automaticamente você vai ficar sem bateria, mesmo que algumas células ainda estejam carregadas. Quando eu mostro para vocês apenas duas células, duas unidades como essas aqui, se a gente tem uma diferença aqui de capacidade entre as duas e a gente vai fazer uma ligação em série entre elas, não tem muito o que resolver aqui, porque são duas unidades, então a gente não tem como mudar a capacidade dessa aqui para equalizar com essa. Mas num pack de baterias que nós temos aqui várias células ligadas em paralelo, a gente tem a possibilidade de organizar essas células de forma que cada S fique com a mesma capacidade que os outros, evitando assim que a gente tenha essa diferença de capacidade entre dois S, que vai fazer com que a bateria desligue antes de esgotar totalmente toda a carga que ela tem para oferecer para o dispositivo que está usando essa bateria. Pegando como exemplo esse pack aqui, que faz parte da bateria da minha moto elétrica, nós temos aqui um pack com 10 conjuntos de células, que nós chamamos de S da bateria, com 16 células em cada conjunto, que nós chamamos de P, ou seja, esse aqui é um pack 10S16P. Ele é metade do pack de bateria da minha moto. A minha moto ela tem um total de 320 células, aqui nós temos apenas 160, isso aqui é metade. A bateria da minha moto vai ser composta por dois packs iguais a esse, que vão ficar um em cima do outro, mas para efeito de explicar para vocês aqui, apenas um dos dois já é o suficiente. Então esse aqui, que é metade da minha bateria, é um pack que a gente chama de 10S16P, que são, como eu disse, 10 conjuntos contendo 16 células cada. Para fazer o balanceamento, a gente precisa saber a capacidade de armazenamento de cada célula que a gente tem aqui. Esse procedimento eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores aqui dessa série, como ele foi feito. Tem um aparelho que você insere as baterias, ele fica ligado na energia com o carregador e ele faz o processo de descarregar a bateria, né? Ele carrega totalmente a bateria, depois ele descarrega, carrega de novo, ele faz esse procedimento ali. Eu não sei exatamente qual a ordem, mas enfim, ele carrega e descarrega a bateria para ele te informar qual a capacidade que aquela bateria tem de armazenar energia. Esse inclusive foi um dos motivos que esse reparo tem demorado, porque é um procedimento lento de ser realizado e essa bateria é muito grande, né? Nós temos aqui agora, essa bateria tinha 220 células, agora nós aumentamos ainda para 320, adicionamos 100 novas células aqui, e todas as 220 células usadas que essa bateria tinha, a gente teve que fazer esse procedimento de teste, é um procedimento demorado, mas feito esse procedimento a gente conseguiu as informações que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Cada célulazinha dessa aqui tem uma capacidade específica, que é contado em mAh, igual a bateria do seu telefone, por exemplo. A bateria do meu telefone tem tantos mAh. Essa é a unidade que a gente usa para armazenamento de energia da bateria. E aí, com toda essa informação que a gente tem de cada célulazinha dessa daqui anotada, na hora de fazer a montagem aqui do pack dessa forma, a gente precisa equalizar para que cada série dessa aqui, né, cada conjunto desse aqui que tem 16 pilhas, ficasse com a capacidade parecida. Não precisa ser exatamente a mesma, mas tem que ser o mais próximo possível. Então a primeira coisa que a gente fez foi catalogar essas células, todas essas células usadas, e nós somamos a capacidade de todas elas aqui. Fizemos uma planilha no Excel, adicionamos ali as informações de capacidade de cada célula dessa aqui separada e fizemos uma somatória para saber a capacidade total de todas as células desse pack de baterias. E aí, no meio dessas 220 células usadas que nós temos aqui, nós tínhamos baterias ali com uma capacidade na casa dos 1.600 mAh, que eram as mais baixas, e algumas células que ultrapassavam os 3.000 mAh, ou seja, tinha uma disparidade grande entre
as baterias que estavam piores e as baterias que estavam melhores. Então, somando todas as capacidades de todas essas 220 células juntos, a gente chegou num valor da capacidade total das baterias usadas. Nós não colocamos nessa conta essas baterias novas, essas células novas que nós compramos, porque as células novas elas vêm totalmente balanceadas. A especificação dessas células novas aqui, se não me engano, é 2.900 mAh, alguma coisa assim. E todas estavam perfeitas. Nós também passamos as células novas por aquele aparelho para ver se alguma veio abaixo ou acima, para ver se a gente ia precisar fazer balanceamento nas novas também, mas não precisou, vieram muito equiparadas, a diferença era mínima ali entre elas, todas na casa ali dos 2.900 mAh. Então nós não adicionamos as baterias novas aqui nessa conta do balanceamento, a gente simplesmente adicionou 5 baterias novas em cada S, então adicionando a mesma quantidade de baterias novas em cada S, sendo que todas elas têm a mesma capacidade, não iria interferir na nossa conta. Nós só fizemos o balanceamento aqui na parte das baterias usadas. Então, voltando para a parte da conta, depois que a gente somou todas as capacidades das células, tivemos o valor total de armazenamento de todas as 220 células juntas, nós dividimos aquele valor total por 220 para saber qual seria a média de capacidade entre as baterias, qual a média que cada uma deveria ter. Nós multiplicamos por 11, que é a quantidade de células usadas que a gente tem em cada S, né? Como eu falei, esse pack de bateria terá a configuração agora de 16P em cada S, porém desses 16P, 5 são células novas e 11 são células usadas. Então, chegando no valor de capacidade que cada célula deveria ter, a gente multiplicou por 11 para saber qual o valor de capacidade que 11 células usadas deveriam ter para ficar em cada S. E aí, quando a gente chega nesse valor, na hora de selecionar as células para inserir aqui na colmeia e fazer a montagem do pack de baterias, a gente tem que pegar as células de acordo com a capacidade delas para a gente conseguir chegar o mais próximo possível desse valor, que foi aqui na casa dos 24.587 mAh. E é dessa forma que o balanceamento é feito. Se a gente pega de forma aleatória 11 células usadas dessa que nós tínhamos aqui e inserimos aqui nesse primeiro S, digamos que nessa forma aleatória que a gente pegou, a gente pegasse só das melhores. Como eu disse, tinha muitas células ali que ultrapassavam os 3.000 mAh e nós temos aqui 11 células usadas. Pelo nosso cálculo, a gente tinha que colocar 24.587 mAh em cada conjunto de 11 células usadas. Se a gente pegasse só as melhores dessas células usadas e colocasse todas juntas aqui, ultrapassaria bastante a faixa dos 30.000 mAh. E aí, na hora que a gente fosse montando os outros S, como a média deu 24.587 por S, se a gente montou um S que tinha mais de 30.000, algum outro S vai faltar capacidade para equiparar esses 24.587 que a gente tem aqui e vai ficar muito abaixo. Supondo, por exemplo, que numa dessas montagens de S a gente também pegasse as baterias de forma aleatória e viesse as 11 piores, era capaz de ficar aqui abaixo dos 20.000 mAh um desses S. E aí o que aconteceria? Na hora de utilizar a bateria, a gente teria uma fileira dessa de bateria com uma capacidade muito boa que não seria aproveitada. Por quê? No momento que a gente estivesse usando a bateria, a fileira que está com a capacidade mais baixa, quando a energia dela terminar, a BMS vai desarmar a bateria para proteger essa fileira que está com a capacidade mais baixa, para evitar que ela chegue numa tensão que estrague a bateria, e toda a energia que estava sobrando aqui nas outras fileiras a gente ia desperdiçar, a gente não ia conseguir usar, simplesmente porque uma fileira estava com a capacidade muito mais baixa do que as outras. Por isso que é feito o balanceamento. O balanceamento é exatamente você tentar distribuir as células que você tem usadas, que tem capacidade diferente, de forma que cada fileira tenha capacidade muito próxima de todas as outras. Assim, quando você estiver utilizando o veículo, esse consumo que é igual em todas as fileiras, que nós chamamos de S, ele vai entregando energia para o veículo, e quando chegar no limite da tensão e a BMS desarmar a bateria, né, o veículo vai ficar sem energia porque chegou ao final, é porque realmente chegou ao final, é porque realmente toda a energia que o pack de bateria tinha para oferecer para o seu veículo você usou, porque realmente acabou a energia. Então você consegue dessa forma usufruir de toda a capacidade que esse pack vai ter para oferecer para o seu veículo. Bom, concluído aqui então o assunto sobre o balanceamento, eu espero que eu tenha conseguido passar de uma forma didática para vocês aí. Sei que é um assunto um pouco complexo, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir as informações para vocês de uma forma clara.
Então agora vamos para um assunto que precisa queimar um pouco menos os neurônios, que é a parte da montagem em si, né? Que eu falei da gente pegar esse amontoado de células de lítio e transformar nesse tijolo que vocês estão vendo aqui na minha frente, que é o pack de baterias. Sempre que eu posso eu volto a bater na tecla, né, para mostrar o antes e depois das coisas que a gente está fazendo aqui. Então eu vou colocar em mais um vídeo, vou colocar nas imagens para vocês a bateria dessa moto, como que ela estava antes da gente começar a mexer, né? Essas imagens que vocês estão vendo é da bateria, do jeito que ela estava, né, do jeito que ela veio da empresa que fornece as baterias para a empresa, para o Azam colocar nas motos que ela vende, né? Então vocês podem ver que uma montagem feita de uma forma muito porca, para falar a verdade, em que o que segurava ali umas células nas outras era a própria soldagem, né? Tem um trilho que a gente passa aqui que faz a solda, que é um assunto do próximo vídeo, que vai ser a solda desse pack, mas o ideal é que as baterias estejam fixadas com alguma coisa e o trilho passe só para transferir a corrente entre as células. Não é ideal que aqueles trilhos tenham que fazer a função também de manter as baterias no lugar. Claro que numa bateria pequena, uma bateria de parafusadeira, uma bateria de notebook, é tranquilo você colocar ali as células, soldar com aquele trilho e deixar que o próprio trilho segure as baterias no lugar, se for, sei lá, umas 6, 8 células dessa aqui. Agora, num pack desse tamanho, que vai ficar num veículo, que vai ter trepidação, que vai ter vibração, em algum momento você pode passar de repente correndo no quebra-mola, essa bateria pode chacoalhar ali, não é o ideal que o que esteja segurando isso aqui no lugar sejam apenas os trilhos. Então, para fazer uma montagem desse jeito que vocês estão vendo aqui, nós temos esses frames. Esses frames são vendidos no AliExpress. Eles têm aqui nessa parte interna o diâmetro exato das baterias 18650. Então, no caso, esse frame é para bateria 18650. Se você estiver utilizando na montagem do seu pack de bateria um outro modelo de bateria, você tem que comprar o frame específico para a bateria que você está usando. Então, esse aqui tem o diâmetro certinho para encaixar a bateria 18650. E nas laterais desse frame nós temos aqui em dois lados os pinos macho e nas outras duas laterais as cavidades fêmea para você encaixar um frame no outro. Então você procura manter sempre o padrão. Se esse aqui está com um pino macho para a esquerda e para baixo, esse aqui você vai manter dessa mesma forma, para a esquerda e para baixo também. E aí você encaixa um no outro e aí você já tem aqui a montagem para alojar duas células 18650. Aqui eu tenho outro já montado para alojar mais duas células, então aí você já encaixa 2 com 2 e você já forma aqui um frame para alojar 4 células e pegando aqui mais 2 e unindo aqui com esses 4 que a gente já tinha montado, temos aqui uma colmeia montada para 6 células 18650. E aí nós podemos pegar aqui as células, colocar dessa forma. E depois de encaixar aqui, claro, a gente tem que montar um outro frame igual, com 6 unidades, para fechar aqui na parte de cima. E aí quando a gente fecha na parte de cima, fica tudo organizado, devidamente espaçado. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem um espaçamento seguro entre as células, uma certa distância. Aqui na parte de cima também nós temos o local certinho, que o frame foi projetado para deixar passar os trilhos de níquel que a gente tem que colocar aqui para fazer a devida solda. E aqui nós montamos uma bateria 3S 2P, uma bateria de 12 volts que poderia servir para alimentar uma parafusadeira, por exemplo. Acabamos de montar aqui com 6 células de lítio. Como vocês puderam observar aqui, para cada célula que a gente tem na bateria, a gente precisa de 2 unidades desse frame. Uma que vai pegar embaixo, outra que vai pegar em cima da bateria. Então, como eu comentei anteriormente, a bateria da nossa moto agora com esse upgrade, com essas 100 novas células que nós estamos instalando, ela vai passar a ter 320 células de lítio. Ou seja, vamos precisar de 640 frames desse aqui para fazer a montagem total desse pack de bateria da nossa moto. Por sorte, isso aqui não é uma coisa muito cara. Estava olhando aqui no anúncio que eu comprei no AliExpress, e custa aqui em torno de R$25 mais 11, 12 reais de imposto aqui, um pacote igual esse aqui, que vem com 100 unidades desse frame. Pelos meus cálculos aqui, cada unidade dessa aqui sai em torno de 37 centavos, então não é uma coisa muito cara. A gente já está gastando aqui mais de R$1.000 para fazer o reparo dessa bateria, reparo e o upgrade dessa bateria, então eu acho que vale a pena esse pequeno gasto a mais aqui. Nós gastamos menos de R$200 aqui
com frames para a gente poder montar o pack dessa forma bonita que vocês estão vendo aqui, bonita, segura também, totalmente diferente do que foi feito pela empresa que forneceu a bateria para o Azam. Então agora que vocês entenderam como é que funciona o balanceamento e como é que funciona a montagem desses frames, agora que os assuntos se misturam, porque como eu tinha falado, a montagem e o balanceamento é uma coisa que anda junto. O balanceamento ele é feito exatamente no momento da montagem do pack. Então, tendo realizado os cálculos que a gente tinha feito para fazer o balanceamento, nós começamos a montagem. O que a gente fez? Pegamos as células usadas e começamos a agrupá-las, né, em grupos de 11 células, que é a quantidade que eu mencionei que a gente tem que colocar aqui em cada S, e já escolhendo as células para montar esses grupos de 11 de acordo com a capacidade de miliampere-hora de cada uma, para a gente atingir o mais próximo possível daquele valor que eu tinha falado com vocês de 24.587 miliamperes. Então nós organizamos essas células nesses grupos de 11 células, onde a somatória ficava o mais próximo possível desse número. Depois disso nós adicionamos esses anéis de vedação, né, de papel, que são anti-chamas. Eles têm a função aqui de proteger a borda das baterias, no caso aqui do polo positivo. O polo positivo ele fica muito próximo aqui do polo negativo nesse ponto. Então assim, a gente tem algumas camadas de proteção nas células de lítio para evitar curto, para evitar também incêndio. No vídeo da reciclagem dessas células usadas eu mostrei que na hora de reciclar a célula a gente coloca de volta um anelzinho de vedação de plástico no polo positivo, coloca o termorretrátil, que é esse plástico que protege o corpo da bateria, que é a parte negativa dela. Então já tem uma certa proteção ali, mas mesmo assim, como uma medida redundante, a gente coloca também esses anéis de isolamento. Eles são de papel e eles são anti-chamas. Esses papéis aqui tem resistência térmica, então a gente adiciona eles aqui no polo positivo antes de montar o frame, porque depois que a gente monta o frame, o próprio frame segura esses anéis aqui no lugar, então não daria para a gente colocar depois. Então fizemos a instalação desses anéis de isolamento em todas as baterias e aí sim a gente começou a montagem do frame, né, já sabendo a quantidade de peças que a gente ia precisar usar. A gente sabe que o nosso pack de baterias, o total dele é 20S 11P, porém se a gente montasse 20S lado a lado, sem fazer um pack de bateria de 2 andares, a gente ia ter uma bateria enorme que não caberia na moto. Então a gente divide a montagem em 2 packs de 10S 16P. E aí nós começamos a montagem dos frames, que é o mesmo processo que eu acabei de mostrar para vocês, montando essa bateriazinha aqui com 6 células. A diferença é que aqui são 160 células. E lembrando mais uma vez que a gente precisa que os frames encaixem tanto na parte de cima quanto na parte de baixo das células. Então fizemos a montagem aí de 2 colmeias com 160 peças cada uma, totalizando aí 320 unidades que a gente utilizou. Isso para fazer só esse primeiro pack aqui. Depois nós vamos ter que repetir esse processo para fazer o segundo pack de bateria que vai trabalhar junto com esse. Concluído então o processo de montagem do pack, o resultado é esse aqui que vocês já estão vendo aqui desde o começo do vídeo, que assim como nesse que a gente montou junto aqui durante o vídeo, vocês podem ver que a gente pode balançar e tal, não sai do lugar, fica tudo firme aqui. Esse aqui é a mesma coisa, só que numa proporção muito maior e inclusive bem mais pesado também. Mas podem ver que eu posso movimentar aqui de qualquer jeito, não importa se eu segurar só numa ponta, só na outra, tá tudo bem firme aqui, tudo bem encaixado. E daqui em diante, o próximo procedimento que a gente tem que fazer é a solda dos trilhos, que vão ligar, porque aqui, apesar da gente ter 160 células dispostas aqui nesses frames, nessas colmeias, enquanto a gente não fizer a ligação entre elas, né, passando o trilho e fazendo a solda, a gente continua tendo um monte de célula de 3.6 volts, que estão aqui muito longe dos 84 volts máximos aí que a bateria da moto vai trabalhar. E como o próximo passo dessa nossa montagem da bateria é a parte da solda, nós vamos precisar de uma máquina de solda a ponto, que é o tipo de solda específico para pack de bateria. A gente não pode aqui estanhar o trilho, usar ferro de solda, porque as baterias não podem ser aquecidas por muito tempo. Isso pode estragar as baterias, então tem que ser solda a ponto. E como aqui nessa série de vídeos que eu estou fazendo sobre o conserto desse pack de bateria, a gente está tentando otimizar ao máximo as coisas e economizar ao máximo também, nós construímos uma máquina de solda a ponto caseira. Essa máquina aqui a gente fez uma boa parte aqui com impressão 3D, uma boa parte com sucata. Tem algumas peças aqui, alguns componentes que foram comprados novos, mas o gasto foi bem pequeno, a maior parte aqui é tudo sucata e impressão 3D. Nós fizemos aqui essa máquina de solda a ponto, ainda falta terminar só de colocar as ponteiras aqui e eu vou concluir aqui a instalação das ponteiras dessa máquina e no próximo vídeo eu espero trazer para vocês, antes da gente fazer a solda do pack de bateria, eu vou trazer para vocês o vídeo da construção dessa máquina. Vou mostrar para vocês como foi feito,
quais materiais a gente usou, quais peças a gente usou de sucata, quais peças que a gente acabou tendo que comprar, que valia mais a pena comprar novo, e como que eu também desenvolvi e modelei cada peça aqui dessa máquina de solda a ponto que a gente fez aqui caseira para poder fazer a soldagem do pack de baterias inteiro. Então por hoje o assunto foi esse, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, espero que vocês estejam curtindo essa série de vídeos dessa saga do reparo, do upgrade da bateria da moto elétrica. Estamos chegando no final. Se você está chegando de paraquedas no canal através desse vídeo, considere dar uma maratonada nos outros vídeos dessa série, desde o começo aqui da saga dessa bateria da moto elétrica. Eu vou deixar um card aqui em cima com a playlist completa, com todos os vídeos que a gente tem de moto elétrica aqui no canal, desde o primeiro test drive que eu fiz, o vídeo da compra, até o vídeo dos problemas, e aí finalmente os vídeos do reparo que a gente resolveu fazer. Se você gostou do conteúdo do vídeo, também considere deixar o seu like para dar uma força e ajudar no crescimento do canal. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e nós nos vemos no próximo vídeo.